No coração da selva guatemalteca, oculta sob um manto verde impenetrável por séculos, existe uma cidade que desafia tudo o que sabemos sobre a civilização maia. Seu nome é El Mirador, um império perdido que floresceu antes mesmo das grandes cidades clássicas como Tikal e Palenque. Mas aqui está o detalhe que vai mexer com a sua percepção. No centro dessa metrópole esquecida, ergue-se uma pirâmide tão monumental que supera, em volume, a própria Grande Pirâmide do Egito. Durante séculos, os exploradores passaram ao lado dessa maravilha sem saber o que se escondia sob as raízes retorcidas e o solo denso da floresta. Quando os primeiros relatos surgiram, muitos os descartaram como exageros ou lendas locais. Afinal, como um feito tão grandioso poderia ter sido apagado da história? Mas agora, graças à tecnologia moderna, as respostas estão emergindo, e elas são mais impressionantes do que qualquer um poderia imaginar. O que levou uma civilização a construir algo tão colossal? E o que realmente aconteceu para que tudo isso fosse abandonado, engolido pela selva e esquecido pelo mundo? Quando pensamos nos maias, a imagem que vem à mente é a das grandes cidades de pedra como Chichén Itzá ou Tikal, repletas de templos imponentes e observatórios astronômicos. Mas El Mirador é diferente. Muito antes dessas cidades se erguerem, esta metrópole já dominava a paisagem da Mesoamérica. No auge, entre 300 a.C. e 150 depois de Cristo, era um verdadeiro império, lar de dezenas de milhares de pessoas, conectadas por uma rede de estradas elevadas que cortavam a floresta como veias de pedra. Aqui, os maias desenvolveram algumas das inovações mais impressionantes de sua civilização. Sistemas avançados de gestão hídrica, vastas praças cerimoniais e uma arquitetura monumental que exigiu o trabalho coordenado de milhares de pessoas. Os governantes de El Mirador não eram apenas líderes políticos, eram engenheiros, astrônomos e estrategistas conduzindo um império que floresceu séculos antes do que os historiadores tradicionalmente acreditavam ser o auge maia. Mas a grandeza dessa cidade veio acompanhada de um problema. Para sustentar sua crescente população e suas construções colossais, os habitantes começaram a desmatar vastas áreas da floresta, explorando os recursos naturais até o limite. Lentamente, El Mirador começou a colapsar sob seu próprio peso. O que antes era um império pulsante, com sacerdotes observando os astros do alto de pirâmides gigantescas, foi aos poucos sendo engolido pelo silêncio. Então, por séculos, nada. Nenhuma menção nos registros históricos, nenhuma lembrança clara do que aconteceu ali. Até que, no século XX, arqueólogos e exploradores começaram a perceber que a floresta escondia mais do que apenas ruínas comuns. Havia algo monumental sob aquele manto verde, algo que desafiaria nossa compreensão sobre os maias e sua verdadeira grandiosidade. No coração de El Mirador, oculta sob séculos de esquecimento, ergue-se uma estrutura que redefine o conceito de grandiosidade. A Pirâmide de Ladanta. Seu nome significa Atapir, uma referência ao imponente animal da selva, mas não há nada de modesto nessa construção. Com mais de 72 metros de altura e uma base que cobre uma área maior que 9 campos de futebol, Ladanta é uma das maiores pirâmides já construídas pela humanidade e supera a Grande Pirâmide do Egito em volume. Cada pedra foi carregada à mão, cada degrau moldado com uma precisão impressionante. Milhares de trabalhadores precisaram ser organizados, alimentados e guiados para erguer essa colina artificial no meio da selva. Mas por quê? O que fazia Ladanta tão especial? Para os maias, as pirâmides não eram apenas edifícios, eram portais entre o mundo dos mortais e o reino dos deuses. Do topo de Ladanta, sacerdotes e governantes
contemplavam o horizonte, alinhando seus rituais com os astros, enquanto uma cidade inteira vivia à sombra dessa obra monumental. Hoje, quem se aventura até El Mirador e sobe seus degraus, tem a rara sensação de ver o que os antigos maias viam: uma paisagem infinita de verde, cortada apenas pelas silhuetas de outras pirâmides distantes. É uma visão que nos lembra que, antes de serem apagados pela selva, os maias já haviam escrito seu nome na história, em pedras que ainda resistem ao tempo. Por séculos, El Mirador permaneceu oculta sob um denso tapete verde, protegida pela selva e esquecida pelo tempo. Exploradores passaram por suas ruínas sem perceber a grandiosidade que estava bem ali, debaixo de seus pés. Mas tudo mudou com uma tecnologia capaz de enxergar através da floresta. O LIDAR, com um avião sobrevoando a região e disparando pulsos de laser, cientistas conseguiram mapear o solo com precisão milimétrica. O que antes parecia apenas uma paisagem natural revelou algo extraordinário: uma rede colossal de cidades conectadas por calçadas elevadas, templos, praças e sistemas de irrigação. Tudo isso escondido sob as árvores. Os resultados foram surpreendentes. El Mirador não era apenas uma cidade isolada, fazia parte de um imenso complexo urbano com mais de 1.000 assentamentos interligados. Entre essas descobertas, uma chamou a atenção: uma rede de estradas elevadas, algumas com quase 40 metros de largura, que atravessavam a selva e ligavam diferentes centros urbanos. Essa era, sem dúvida, uma das primeiras superestradas da história humana. E então veio a pergunta que ainda intriga os pesquisadores: como os maias conseguiram construir tudo isso sem as tecnologias que associamos às grandes civilizações antigas? Sem ferramentas de ferro, sem animais de carga e sem rodas, eles dominaram a engenharia em um nível que só agora estamos começando a compreender. Cada nova análise revela um nível de organização e sofisticação que coloca os maias entre os povos mais avançados da antiguidade. Mas se eles foram tão poderosos, tão engenhosos, por que El Mirador foi abandonada? E quantos outros segredos ainda estão esperando para serem descobertos sob a selva? Há algo estranho sobre El Mirador, algo que não se encaixa completamente na narrativa tradicional da história maia. Como uma civilização conseguiu erguer uma cidade colossal no meio da selva, criar uma rede de superestradas e erguer pirâmides gigantescas séculos antes do que se acreditava ser o auge da civilização maia? Os registros arqueológicos mostram que El Mirador floresceu muito antes das cidades clássicas maias, mas, ao contrário de Tikal ou Chichén Itzá, ela foi misteriosamente abandonada. Alguns pesquisadores acreditam que o colapso foi causado pelo esgotamento dos recursos naturais, desmatamento em larga escala e um colapso ambiental que impossibilitou a sobrevivência da cidade. Mas e se houver algo mais? Alguns teóricos argumentam que El Mirador pode ter sido parte de uma civilização ainda mais antiga, um povo anterior aos próprios maias clássicos, cujo conhecimento foi esquecido com o tempo. Outras hipóteses sugerem que os maias pré-clássicos possuíam uma engenharia avançada, talvez até mesmo influências externas, que explicariam a grandiosidade de suas construções em um período tão remoto. E então há as conexões curiosas. Alguns símbolos encontrados nas ruínas de El Mirador lembram inscrições de outras civilizações antigas, levando a especulações sobre possíveis contatos transoceânicos em tempos pré-históricos. Seria possível que sociedades avançadas do Velho Mundo, ou até mesmo de um passado mais distante e desconhecido, tenham influenciado os construtores de El Mirador? Enquanto a arqueologia busca respostas concretas, a selva continua guardando seus segredos. Quantas outras cidades imponentes
podem estar ocultas sob a densa vegetação. E se a história que conhecemos sobre os povos da antiguidade for apenas uma pequena parte de algo muito maior, a selva ainda esconde seus mistérios, e El Mirador é apenas o começo. Se essa cidade colossal permaneceu esquecida por séculos, quantas outras civilizações podem ter sido apagadas pelo tempo, esperando para serem redescobertas? Se você gosta de explorar os enigmas da história e desafiar tudo o que achamos que sabemos sobre o passado, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar mais histórias como essa, descobertas que podem mudar nossa visão do mundo antigo. E me conta nos comentários, você acha que os maias tiveram ajuda para construir algo tão grandioso ou que apenas estamos subestimando o conhecimento das civilizações antigas? Vamos continuar essa conversa.